Olá, sejam bem-vindos ao Checkup Saúde. Eu sou Alice Sarcinelli e essa é a sua conexão com os maiores especialistas em saúde do estado. Gente, hoje vamos falar sobre um tema de saúde mental que deixa muita família de cabelo em pé, a relação de irmãos. Muita gente até deixa ou posterga a possibilidade de ter um segundo filho, pensando aí na saúde mental da família como um todo. Vamos tirar todas as dúvidas sobre o assunto com duas grandes especialistas. Seja bem-vinda, psicóloga Renata Bedran. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Temos também aqui a nossa psicopedagoga, relação de irmão também é papo para a escola. Seja bem-vinda, Juna Cunha. Olá, muito obrigada pelo convite, sempre uma honra. Renata, vamos começar falando então um pouquinho sobre esse assunto que deixa a gente inseguro. Muita família mesmo, muita mãe, muito pai, repensa ter o segundo filho. Acho que em primeiro lugar, será que eu vou conseguir amar o segundo filho como eu amo o primeiro? E outra, será que isso vai impactar a saúde mental do meu primogênito, né? Isso acontece de verdade na prática? Você experiencia isso no consultório, Renata? Sim, as pessoas têm medo, né, de se vai amar o mesmo tanto, e as pessoas que tiveram uma relação de irmão um pouco conturbada, que sempre achou que a mãe tinha um favorito, eles ficam assim, eu não vou ter outro filho porque meu filho vai perder toda a atenção que eu dou para ele, eu quero ser exclusiva dele, então acontece muito mesmo. A família repensar. E aí, o que você fala para essas famílias? Eu falo para essa mãe, né, que tem esse pensamento, para ela talvez entrar num processo de terapia para tratar as dores dela, porque nem sempre o filho que vem, né, que é o mais velho, vai ter essa mesma dor que ela teve na infância. São pais diferentes, são momentos diferentes, então, às vezes a dor da mãe impede, né, que um desejo aconteça como um segundo filho. Isso é uma verdade, né, Renata? Muitas vezes, quando a criança passa por algum problema e a gente olha aquilo como um problema da criança, é o adulto que precisa se tratar? A maioria das vezes, sim. Os pais não gostam muito de ouvir isso, não, mas geralmente o sintoma da criança está relacionado ao casal parental ou algum fantasma da mãe, algum sintoma da mãe. Da relação ali do pai e da mãe. Isso, a relação de casal. Está percebendo que seu filho está tendo algum desconforto, que está fugindo ali, geralmente tem que ir todo mundo para terapia. Isso, o ideal seria. O ideal seria. Renata, e vamos falar assim de duas máximas, né? Quando a gente fala de relação de irmão, a gente pensa no irmão mais velho incomodado com a presença da chegada do mais novo, o famoso pentelho que atrapalha, porque esse mais novo geralmente tem o mais velho como referência e quer imitá-lo, e isso às vezes gera ali um desconforto. Fala um pouquinho sobre isso na prática. Então, a imitação é uma característica da infância. Até dos seres humanos mesmo, a gente tende a imitar quem a gente tem como referência, né? Seja o irmão mais velho, a mãe ou o pai. No entanto, a gente tem que ligar um alerta se isso está em excesso, porque no futuro, né, se o filho mais novo imita muito o filho mais velho, no futuro ele pode ter dificuldade de tomada de decisão e de saber realmente o que ele deseja, né? Eu posso até me colocar como exemplo, né? Porque eu tenho uma irmã mais velha e eu sempre ia atrás dela, assim. Ela entrava no inglês, eu entrava no inglês. Ela entrava no piano, eu entrava no piano. Até que chegou o momento da gente escolher. Ela entrou para a faculdade para comunicação social. Quando chegou a minha hora de decidir a minha profissão, eu fiquei em dúvida. Acabou que eu escolhi comunicação social. Então, o que aconteceu? Eu fiz uma faculdade inteira e depois, quando eu vi que aquilo não era... projetando a imitação da irmã, quando ideal. eu vi que aquilo não era para mim, eu fui fazer outra faculdade, que foi a de psicologia. Então, os pais têm que estar atentos se isso está acontecendo com o irmão mais novo, né? Já a questão do irmão mais velho, ele se sente ameaçado, né? De perder a atenção e o amor dos pais. Tem uma linha da psicologia que fala, por exemplo, que o irmão mais velho pensa assim, poxa, meus pais quiseram ter outro filho, eu não sou bom o suficiente. Então, ele sempre se sente ameaçado, ele sempre um pouco vai sentir esses ciúmes,
do irmão mais novo, né? A gente também não pode dizer que isso acontece em toda a família, né? Porque Mas é muito comum. Geralmente o mais comum é o irmão mais velho se sentir ameaçado, porque chega esse bebê novo que ele não conhece direito, que né? é o foco das atenções. Isso, porque mesmo que a mãe na gestação fala, né, ó, você vai ter um irmão, a criança, como a gente fala muito aqui, vive no concreto, né? Vive no aqui e agora. Então ela só vai sentir o que é teu irmão quando esse bebê chega na casa e tem choro, tem o bebê no peito o tempo todo, ele não tem o pai e a mãe mais ao mesmo tempo. E aí são as relações de irmão. As relações de irmão que eu acho que afetam no comportamento como um todo, né, Juna? A gente trouxe aqui para falar um pouco também sobre essa questão escolar. Como que a chegada de um irmão mais novo pode afetar o comportamento de uma criança que já está em idade escolar, do mais velho? A gente sempre pede para que a família comunique, porque aí a equipe vai se preparar. Acho que desde a gestação, Desde né? a gestação. Então, ainda que seja pequenininho, mas só tem 2 anos, ainda não entende. Entende sim. Vai dividir a atenção, né? Que a gente costuma falar dessa forma. E aí a gente precisa estar junto, família e escola, diálogo sempre. Então, comunicar à escola, olha, estou grávida, a previsão é para tal mês. Porque geralmente o mais velho sente, já não quer ir para a escola, porque se em casa eu já não tenho tanta atenção da minha mãe, porque agora tem um neném. Eu vou para a escola, quem vai ficar com a minha mãe? O pequenininho. Então, eu quero ficar também. Então, às vezes, uma criança que já estava super adaptada, ela não quer mais ir para a escola. O problema é na escola? Não, mas a escola pode e deve auxiliar. Então, da professora também ir antecipando. Olha, o irmãozinho está chegando, colocar na rotina como algo bom, algo legal. Lembrar que o bebê precisa mais dos cuidados da mãe. A gente sempre fala com os pais, né? Verbalizar momentos só com um e só com o outro. Então, tem o irmão mais velho, vai sair para tomar um sorvete. Olha, agora vai sair eu e você. Nós dois só. O irmãozinho vai ficar em casa com a babá, com a mãe, ou vai ficar com o pai. Então, a escola pode e deve. O que a gente nota de mudança geralmente é choro, não querer ir para a escola. E também, se for um pouquinho maior, né, baixo desempenho nas atividades. E às vezes os pais não vão relacionar isso com o filho mais novo e que é algo que deve estar, sim, atento, porque pode estar interligado. Isso, e aí muitas vezes a mãe acaba se culpando. A tão famosa culpa materna. Então a culpa é minha, eu que não soube lidar, eu que não dei atenção. Não, é uma mudança. E aí toda mudança precisa ser tratada de forma muito respeitosa. Então, tá vindo um neném, eu vou precisar ficar, sempre verbalizar. Vou precisar cuidar dele, não vou deixar de cuidar de você, você vai estar perto. E nunca jogar para a criança essa responsabilidade. Já tive alunas que falavam, não dormia a noite toda porque o meu irmãozinho chorou. Então, é claro que na escola não vai ficar bem, vai ficar mais sonolento. E às vezes a mãe nem sabe que o mais velho está acordando, com o intuito de ajudar. Então, a gente precisa sempre se comunicar. Olha, mãe, hoje ele disse que não dormiu a noite toda. Aconteceu alguma coisa, a babá está aí, você está conseguindo lidar. O que a gente pode auxiliar? Isso é muito importante. Como que você vê isso, Renata? Enquanto a Juna estava falando também, é comum o mais velho regredir em alguns processos, né? Por exemplo, se ele está desfraldado, volta a fazer xixi na cama. Pedir chupeta, né? Querer imitar um bebê, passar a falar mais manhoso. Então, os pais, eles têm que estar muito atentos a isso, porque a criança, ela não vai conseguir expressar com palavras, né? Até pra gente adulto é muito difícil. Então, ele não vai falar, olha, eu estou com ciúmes da minha irmã porque você está ficando muito mais com ela do que comigo. Ele vai demonstrar isso em comportamentos, seja regredindo, seja com comportamentos desafiadores, vai ficar vai chorar mais. Eu imagino que isso para a escola também seja um desafio, né? A agressividade da criança. Sim, a gente tem que descobrir o que está por trás dessa agressividade. Então, se houve a chegada do neném, logo depois ele começou a não dividir mais os brinquedos, na hora da rotina se mostrar resistente, a realmente ser agressivo, de dar tapa, beliscão, mordida, dependendo da idade, né? Isso é um alerta para que a gente converse com a família para saber o que está acontecendo. Porque ele não vai verbalizar, mas ele dará indícios de outras formas. E a gente, enquanto adulto, a gente precisa manejar sempre com muito respeito.
a gente é um pouco despreparado, eu acho, para lidar com a agressividade da criança, né, Renata? A gente fica com medo de perder a autoridade, ao mesmo tempo eu acho que tem essa questão da culpa, de querer tentar entender. Isso. O que a gente deve fazer quando a criança se torna agressiva, às vezes até com a gente enquanto mãe, ou tentar bater no recém-nascido? Qual deve ser a ação dos pais nesse momento? Então, primeiro é entender que a agressividade é um comportamento que a criança está encontrando para expressar alguma coisa que ela não consegue expressar em palavras, né? E na chegada de um irmão, seja em outras situações, é muito importante 3 coisas: acolhimento, validação e nomear os sentimentos, porque aí você vai ensinando para a criança o que ela está sentindo, porque não tem problema a gente sentir raiva. Mas a gente tem que, os sentimentos vêm e vão, mas a gente tem que aprender a lidar de uma forma positiva com essa raiva, né? Então você pode nomear para a criança: filho, mamãe antes ficava com você o tempo todo, né? Agora você tem uma irmãzinha que vive mamando no peito da mamãe, eu te entendo. Quando a mamãe também, quando nasceu a irmã da mamãe, eu também me senti assim, né? Aí se a criança vem para bater, isso que você está sentindo é ciúmes? Não se preocupa que eu gosto de você tanto quanto eu gosto da sua irmã, só que ela é menor e ela precisa de mais cuidado. Você quer desenhar o tanto que você está sentindo raiva? Ou então você quer ir lá fora e dar um grito bem alto? Então você mostra formas da criança expressar essa raiva sem que ela precise ser agressiva ao ponto de bater na criança. E aí vem aquele medo de estar sendo permissivo, né? O que você dá de conselho em relação a isso? Então, isso vem da educação tradicional, né? A gente acha, eu estou mimando meu filho, quando ele crescer, ele vai bater nos pais, Isso. porque os pais não colocam limite. Isso. E já foi mais do que comprovado, né, pela neurociência, que quanto mais amor e afeto a gente dá para uma criança, menos agressiva ela vai ser. Então, essa geração nova aí tem que estudar cada vez mais para mudar essa chavinha na população toda e as pessoas passarem a entender que uma criança, por ser criança, merece respeito tanto como um adulto. E que isso da criança ser agressiva, na verdade, quanto mais agressiva a gente é com uma criança, mais ela vai responder dessa forma agressiva, às vezes não na frente dos pais, porque os pais batem nela, mas na escola, porque o professor não pode bater, pode, então ela vai ser agressivo lá e tocar o fogo lá. Então, é muito importante essa reflexão e essa mudança, né, de pensamento na população. A escola sente isso, Juna, esse reflexo dessa agressividade da criança que sofre agressão física em casa? Sim, e aí é um diálogo complicado, mas ele precisa acontecer, porque bater é proibido por lei. Mas tem essa questão da nossa cultura de que você tem que bater para poder tolir, né, qualquer tipo de agressão. E, na verdade, é o contrário. A criança ela não tem um cérebro maduro o suficiente para que ela responda e resolva as coisas na conversa. E também não adianta para uma criança muito pequena você falar, conversa comigo. Ele não sabe verbalizar. Então, ele vai agir de forma primitiva. Qual é a forma primitiva? Do que eu consegui resolver aqui. É uma mordida, é um puxão de cabelo, dessa forma. Então, a gente precisa conversar com os pais. Muitas vezes os pais falam, porque geralmente os pais que fazem uso, né, da agressão física, para eles aquilo ali é válido, a lei que está errada. Então, eles falam, não, mas eu bato. E aí a gente fala, bom, então esse é o exemplo que ele está tendo. Então, a gente precisa mudar o exemplo. Porque se a criança está acostumada com grosseria, com agressões, isso para ela é normal. Você está validando algo ruim, dizendo para ela que é assim que resolve. Não é. Então, a gente precisa de outras formas. E aí a escola junto com a família. Porque a gente fala de cultura da paz, né? A gente vai resolver e vai dar meios para que a criança menor consiga se expressar. Então, às vezes, brincar com água, acalma também. Tem várias técnicas, né? Os brinquedinhos que hoje estão muito, muito na moda, né? De apertar o pop-up lá, esqueci o nome. Poppet. Poppet. As também bolinhas. tem.
isso. Ah, mas poxa, isso Na é nossa coisa... época era estourar saquinho bolha de presente, né? Mas muitas vezes eu atendo alunos maiores, né? Um clipe de papel. Se ele tá muito agressivo, ele vê na minha mesa um clipe de papel, ele já pega, daqui a pouco ele, desculpa, eu acabei de quebrar seu clipe. Eu falo, não, tá tudo bem. Você concentrou sua energia aqui e conseguiu falar comigo. Para criança pequena, isso também, existem objetos específicos, né? Trabalhos manuais, né? Para expressar aquilo de uma maneira não agressiva. Para você conseguir concentrar, né, essa energia em outro lugar, de outra forma, que não seja bater. Então, travesseiro, gritar lá fora, uma flor, cheira a flor, assopra, que é a questão da respiração, movimentos com a mão. Então, vamos fazer assim com o dedinho, que aí a criança consegue voltar ao seu equilíbrio, que para ela é muito difícil. Que para o adulto também é difícil. A gente também não é tem vontade. isso? Porque quando a gente, né, tem a tentação de bater, é porque a gente não bate em outro adulto, sabe? O limite, né? Não vamos perder o réu primário. Mas existem outras formas. A gente adulto, a gente consegue refletir. A gente já sabe qual vai ser a consequência. A criança, ela não está conseguindo entender o que aconteceu. Para ela é um ímpeto. Então, assim, não é o que eu quero, vai ser o que eu quero, porque para ela o mundo é ela. Então, como assim você não vai fazer o que eu quero? Aí ela parte para agressividade. Mas muitas vezes, a grande maioria das vezes, não é porque ela é agressiva e ela vai precisar tratar essa agressividade, porque existem casos. É simplesmente porque ela é imatura e a gente, com muito respeito, já que nós somos os adultos, nós precisamos intervir para que ela consiga se expressar. Agora, Renata, vamos falar de um clássico que é a comparação, né? Eu acho que todo mundo que tem um irmão ou que tem 2 filhos já passou por uma situação de comparação. Você está fazendo isso, seu irmão nunca fez assim. Ah, olha como você faz, seu irmão não fazia isso. Como que a gente lida com a comparação? Qual é a melhor maneira aí para lidar com isso? Então, comparar não é legal. Então, em vez da gente comparar, né, tem uma dica muito legal que, assim, quando a gente evitar a comparação, a gente tem em mente, essa criança não tem irmão, ela é filha única. Porque aí você não vai comparar, né, com outro irmão. Então, é sempre descrever a situação. Então, às vezes tem pais que falam, nossa, fulana tá toda cheirosinha e você aí todo sujo. O ideal seria falar, olha, você precisa de quanto tempo para tomar banho ainda? Entendeu? Então, você evitou a comparação. Ou então, seu irmão tirou notas muito boas e você só tira nota baixa. O ideal seria falar, filho, suas notas vieram baixas, você precisa que eu estude com você? Como se ele fosse um indivíduo independente do irmão, né? Porque nossa tendência é pegar o exemplo positivo para tentar tornar o outro positivo. E a gente também acha que isso vai ter boas consequências, né? Que isso vai ser bom. Na verdade, isso só promove rivalidade, competição e o distanciamento entre as crianças. Outra coisa que a gente faz muito quando é pai de mais de um filho, quando a gente menospreza o outro. Aí, por exemplo, né? Igual eu falei, das notas baixas, né? Você só tira nota baixa e a gente faz muito de colocar os filhos em posições diferentes. Então, por exemplo, o filho mais velho foi lá aprender violão. Aí, em posições antagônicas. Aí, o mais novo vai lá tocar violão, só que ele não leva muito jeito. Aí, a gente já fala assim, você não acha melhor você fazer aula de canto? Não, deixa que seu irmão toca violão. E aí a gente já quebra isso na criança, né? Não é a gente que tem que determinar o desejo dele. Às vezes ele não toca muito bem, mas ele deseja. Ele tem prazer. Isso. Então isso também é muito comum de acontecer e faz muito mal para a criança que... Aí parece que só aquela pessoa da família pode ser boa no piano, ou pode tocar violão, ou pode dançar, né? E eu acho que essa questão que você falou da rivalidade, Renata, depois eu quero ouvir isso na escola também, da comparação, mas às vezes a criança até passa a falar, né? Eu odeio ter irmão, eu não queria ter irmão, e fala para o próprio irmão, não sei para que você nasceu. Como que a gente lida com isso? Então, eu recebo muitas queixas de pais que não sabem o que fazer, né? Então, a primeira coisa é entender que irmão briga
Não Todo irmão vai brincar. A gente não deve levar isso para o lado pessoal. E a gente tem que ter em mente, o que a Juna falou um pouquinho sobre isso, é que a criança, ela expressa o que ela está sentindo. Então, ela vai falar, eu odeio meu irmão, eu não queria ter irmão, eu queria ser filho único. O que a gente adulto faz? A gente pensa, às vezes, ai, que sonsa, não acredito. Ai, que raiva, vou matar essa pessoa. Só que a gente não bota isso para fora. Então, Usa o filtro social, né? A gente tem que entender... Graças a Deus, né, gente? Se todo mundo ouvisse nossos pensamentos. Que é uma sensação transitória. Aí a gente aproveita esses momentos também para explicar para a criança, né? Que a gente tem vários sentimentos, que todos são válidos e importantes e que eles vêm e vão. E uma coisa também muito importante que muito pai faz é ficar como juiz do conflito. Então, fica lá intervindo. Não é você que vai decidir. Porque quanto mais você intervém e resolve alguma coisa, mais as crianças vão te procurar numa próxima vez. E quando a gente coloca as crianças para pensar, elas começam a desenvolver solução de conflitos, diálogo, negociação da brincadeira. Claro que se a criança chegar à agressão física, aí os pais têm que separar, né? E sempre repetir, aqui nessa casa ninguém bate em ninguém. E aí esse que bateu, ele tem que ser punido de alguma forma? O que a gente tem que fazer para mostrar para o outro filho, para o que apanhou e até para o que bateu, que esse comportamento não é aceitável? Então, geralmente a gente vai primeiro no que bateu, né? O que você fez, não sei o quê. É melhor ir no que apanhou e perguntar como você está se sentindo, tá tudo bem, você quer um abraço? Aí depois a gente aborda o que bateu e explica, ó, bater não é permitido, eu entendo que você está com raiva, tudo bem sentir raiva, mas aqui a gente não admite agressão física. Aí você pode validar o sentimento e nomear, eu entendo que você queria brincar com aquela bola e seu irmão não queria deixar você brincar. Eu também já tive irmão e sei como era chato quando a minha irmã puxava as coisas de mim. Então, você também mostra que isso aconteceu com você, que é normal. Aí depois, você pode, de novo, dar exemplos de formas positivas de como essa criança lidar com a raiva dela, né? Que foi o que a Juna falou também. Vai bater no colchão, vai desenhar, vai gritar, vai tomar uma água, vai contar até 10. Isso não vai funcionar na primeira vez, gente, né? A criança que está em desenvolvimento, tem o cérebro imaturo, o cérebro mamífero que trata das emoções, é o último a ser desenvolvido, né? Alguns teóricos falam 25 anos, tem gente já falando 30. Então, é sempre repetição, né? Repetição, e quanto mais a gente ouvir, também ser um bom ouvinte, quanto mais a gente mostrar que a gente sente as emoções e como a gente lida com essas emoções para a criança, ela vai aprendendo e vai desenvolvendo isso aos poucos. Castigo não? Não. Porque às vezes o que apanhou fica cobrando, não vai colocar ele de castigo, não vai punir. Mas castigo só traz para a criança uma sensação de ou que ela vai querer se vingar, da próxima vez minha mãe não vai descobrir o que eu fiz e eu não vou ficar de castigo. Esconder. Ou ela vai ficar remoendo aquilo. Ai, não acredito que eu tô de castigo, vai ficar com raiva, ou vai se sentir inadequado. Eu nunca faço nada certo, de novo eu tô de castigo, eu não mereço estar nessa família. Vai depender da personalidade de cada criança, mas nunca é uma solução saudável. Renata, suas dicas foram valiosas, assim como a de Juna. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Obrigada mais uma vez, Renata Bedran. Obrigada pelo convite. Obrigada também, Juna, nossa psicopedagoga. Muito obrigada, sempre um prazer estar aqui. Esse foi o Check-up Saúde de hoje. Te espero na semana que vem. Me segue lá nas redes sociais, @doutora Alice Sarcinelli. Aqui o nosso compromisso é com a melhor informação em saúde para você. Até o próximo programa.